Essa é a previsão das cartas para quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. E eu vou explicar para você tudo que as cartas trazem para nós aqui. Inclusive, eu vou trazer aqui uma observação muito importante, porque nós temos uma carta que se repetiu e eu vou fazer uma observação sobre ela, sobre o que ela pode estar trazendo para nós aqui, o que que ela pode estar simbolizando por estar insistindo, estar repetindo, e nós vamos entender também na área das finanças, do trabalho, da área afetiva. Então, vem para cá, chega mais, senta aí, puxa o seu banco ou se ajeita onde você estiver, aumenta o volume se estiver escutando no fone ou no som, tá? Para prestar atenção agora, vamos entender. E nós temos aqui, começando pelas finanças, o Rei de Copas, tá? Então, pode ser aquele dia que nós tenhamos alguns impulsos para gastar no que nós queremos no momento, no nosso desejo do momento. Inclusive, fazendo uma ponte com o nosso Nove de Copas, que é o conselho também, que vai nos aconselhar a realizar as nossas vontades, nossos desejos. Eu vou chegar lá também, mas aqui nas finanças o Rei de Copas ele pode nos influenciar a gastar por emoção, por compulsão, por um desejo de se conseguir o que quer, mas isso vai ter um preço a se pagar por agir talvez até com imprudência. Não digo que em todos os casos vai acontecer isso, mas é muito importante. Eu trouxe essa observação aqui sobre as finanças pontual para que a gente realmente lembre disso nos momentos que estiver passando, por exemplo, no mercado. Aí você fez outra lista, tem ali de repente, né, uma prioridade de compras e tem coisa às vezes estragando na geladeira, vamos supor, né? Tem coisa na geladeira e não estragando, mas sabe? Tem coisa na geladeira e você passa no mercado, olha e te dá vontade de levar. Então, sabe, pode ser esse impulso dessa forma. Aí aqui no trabalho nós temos o dois de copas, que já saiu também outro dia, não lembro qual dia foi especificamente, mas ele saiu na semana passada ou retrasada, se não me engano, falando sobre questões onde nós podemos ter ali algum tipo de parceria, algum tipo de conversa, algum tipo de reunião, encontro. Pode ser também até uma videochamada, não precisa ser especialmente fisicamente, mas eu vejo um encontro, uma parceria acontecendo, algo que pode trazer de repente alguma troca, sabe? Pode proporcionar algum tipo de oportunidade também, alguma chance, né? E pode ser, inclusive, que você receba talvez até uma gentileza, tanto sendo por clientes ou, né, alguém envolvido no seu trabalho, ou que você seja a pessoa gentil que vai oferecer ali uma atitude gentil, né, uma cortesia até de repente, pode ser que você passe uma cortesia para os seus clientes, tá? Aí aqui nós chegamos na área amorosa com a carta da justiça, que vai falar o seguinte: talvez nós vamos ter uma certa frieza nesse dia, talvez nós tenhamos outras coisas para resolver, ou talvez não seja um dia que a gente esteja muito interessados em assuntos românticos, assim, porque a gente, pelo que eu tô vendo aqui na leitura geral, nós vamos talvez até estar com algumas questões emocionais e também estar buscando nossa própria satisfação individual e pessoal. Então, vai ser, talvez só pode ser um dia, inclusive, que a gente tenha que resolver alguma situação, que haja algum tipo de resolução surgindo sobre alguma coisa. Pode ser também um dia que talvez a gente perceba um respeito das outras pessoas conosco e vice-versa, sabe? O respeito, assim, né, das pessoas tendo um certo respeito e tal com a gente. Aí chegamos na saúde e na espiritualidade. Aqui na saúde e na espiritualidade, nós temos novamente o Três de Espadas que saiu ontem. E eu fiz uma anotação aqui bem específica para explicar um pouquinho mais do que eu já expliquei ontem, só que agora trazendo informações mais precisas para vocês, porque vocês sabem, né, que aqui a gente avalia todas as áreas aqui da vida, finanças, trabalho, amor, saúde, espiritualidade, né? E tratando da saúde aqui, o Três de Espadas,
ele vai falar sobre possíveis situações que podem trazer questões do coração, como circulação, pressão alta e tal. Pode trazer talvez uma dor de cabeça, algum incômodo assim. Mas o que eu percebo no Três de Espadas aqui com essas outras cartas é que existe uma questão de talvez até na saúde a gente acabar somatizando alguma coisa. O que é isso, somatizar, Tami? Vou te explicar. Somatização é um processo biológico que acontece no nosso corpo quando nós sentimos uma emoção, tá? Sentir uma emoção aqui, seja tristeza, raiva, mágoa, enfim, tá? Eu tô falando de coisas negativas aqui, que o Três de Espadas, ele é coisinha difícil de lidar, é uma emoção um pouco ruim, assim, tá? Um pouco complexa. Aí o cérebro detecta a emoção. E o cérebro detectando, ele vai emitir para o nosso corpo esse alerta, né, de que ou estamos com medo, ou com raiva, ou com mágoa, ou com tristeza, enfim. E aí o nosso corpo vai produzir hormônios. E esses hormônios vão ser distribuídos pela nossa corrente sanguínea. As células vão receber e aí vamos supor que seja um hormônio do cortisol, que é do estresse e tal, né? O cortisol, ele vai chegar na nossa, né, na nossa corrente sanguínea e tudo mais e vai acabar, resumindo, ele vai diminuir ali a nossa produção de anticorpos. O que pode acontecer do quê? Da gente ter uma imunidade baixa, de alguma inflamação surgir pela questão até da imunidade baixa, problemas digestivos também. Então, veja, emoções que acabam se tornando coisas do corpo, se manifestam no corpo, entendeu? Então existem questões que a gente precisa assim pensar, pô, se começa então no pensamento, no emocional, como que eu posso resolver uma questão que é da saúde? Isso sai bastante nas cartas, gente, vou dizer para vocês. Eu até participei uma vez no centro espírita que eu frequentava de uma palestra participei de várias, na verdade, mas num seminário específico sobre ansiedade e depressão e tudo mais, e eu percebo que na nossa contemporaneidade isso é um problema no nosso sistema, né, na forma que nós vivemos, porque o que acontece? A nossa jornada de trabalho hoje, ela nos exige um, um né, a nossa jornada de trabalho ela nos exige um certo isolamento, a gente acaba se isolando, né? Então a gente vê uma mudança né? Porque antigamente as famílias não eram assim, vocês lembram que antigamente, eu não sei vocês, né? Mas assim, eu lembro muito bem que a família do meu pai, que eu me criei mais com a família do meu pai, se reunia assim quase todo final de semana, e ali as pessoas conversavam, e claro, às vezes resolviam as coisas ali, mas o que que acontece? O que que eu quero dizer? Essas questões psicológicas e emocionais estão ligadas a fatores que a gente tem que levar, de repente, para a terapia. Porque hoje em dia a gente não tem mais a terapia que antigamente a gente tinha, que era conversar. Hoje em dia a gente trabalha tanto, às vezes trabalha em mais de um lugar, às vezes pega não sei quantos ônibus. Então a gente não convive muito mais como antigamente. Isso é um fato, gente. Entendeu? Então a gente, nesse processo de individualidade, de isolamento, que às vezes vem por conta da jornada de trabalho, ele nos isola e o que que acontece? A gente não conversa sobre as coisas, não desabafa, às vezes não tem como, né? E às vezes, pô, e às vezes ainda tem gente que desabafa com pessoas do trabalho e às vezes isso dá um problemão, gente, porque são coisas que de fato a gente teria que levar para amizades familiares ou para terapia. Entende? Porque se a questão começa lá no emocional, no psicológico, é assim que a gente vai resolver alguma questão de saúde, de uma imunidade baixa, de uma inflamação, que às vezes começa no emocional, entenderam? Então, vai ficar um pouquinho longo, talvez, o episódio, mas eu queria muito falar com você sobre isso, falar, trazer isso, sabe? E então, veja como talvez seja, talvez um pouco importante você prestar atenção aí em alguma questão que talvez você não está elaborando, não está conversando, não está expressando, às vezes não está nem escrevendo, porque às vezes tem o exercício da escrita, ela traz essa questão do desabafo ali, que às vezes
Quer desabafar, não tem com quem, não quer desabafar com um colega. Escreve, desabafa numa escrita, assim, que isso com certeza já vai ajudar de alguma forma. Então, eu falo isso porque realmente, gente, eu atendo muitas pessoas com ansiedade, com problemas psicológicos, que acabam desenvolvendo problemas de saúde por conta disso aí, tá? Então, é uma coisa que eu me preocupo, por isso que eu resolvi fazer essa observação um pouquinho mais longa aqui na saúde com 3 de espadas, tá bom, meus queridos? Mas aqui no conselho, chegamos então no 9 de copas, que ele vai falar sobre nós buscarmos a nossa própria satisfação. Buscarmos aquilo que a gente quer fazer. Pô, quero, né, fazer um negócio que quero dar uma caminhada, quero comer uma coisa legal que eu queria fazer, quero fazer um lanche, quero comprar sabe? Que eu quero descansar. Às vezes não é nada de comprar também, porque a gente fala ali do Rei de Copas, essa questão, às vezes, de imprimir um pouco da emoção ali, expressar nos gastos, né? Mas, assim, de um lado mais positivo também pode ser que a gente queira só descansar. O 9 de copas, às vezes, é só a gente, pô, vou sentar aqui, vou descansar um pouco, sabe? Pode ser, né? No conselho, você simplesmente, o conselho das cartas, às vezes você, pô, dá uma descansadinha, sabe? Não precisa você descansar o dia inteiro, mas faz uma pausa, tá? Faz uma pausa, porque inclusive as pausas são importantes para que você siga adiante e continue dando o seu melhor, enfim, né? Continue aí nativa. Não esquece de deixar o like, não esquece que essa é uma tiragem coletiva, talvez você precise fazer uma leitura particular. Estou com uma promoção para você tirar suas dúvidas de 5 perguntas pelo valor de 3. Então, Tami, eu não tenho 5 perguntas. Chama alguém, chama uma amiga, chama um conhecido e junta e dividem as perguntas vocês e tirem as suas dúvidas, resolvam esses problemas, façam aí a providência que tem que ser feita nessa vida agora que o ano tá passando, entendeu? E eu tô aqui para te ajudar sempre, sempre. E não esquece de seguir o perfil aqui também, ativar as notificações para você não perder nada. Deixa o like, compartilha com alguém que pode ser útil também. E a sua boa ação do dia vai com certeza reverberar e vai te retribuir multiplicado, tá bom? Eu agradeço pela sua companhia mais um dia, uma ótima quinta-feira abençoada, iluminada que você merece, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.